Olá, sejam bem-vindos, caros irmãos e amigos da Palavra de Deus. Estamos muito contentes com a companhia de vocês agora nessa terceira e última parte do estudo em relação aos métodos cristãos para o evangelismo, né? E aqui nós temos um tópico muito interessante, irmão Cláudio. Que a gente é o perigo dos debates, né? Muitas vezes a gente se deixa levar por querendo provar nossa fé, mas às vezes áspero, respondendo a outros de maneiras que a gente vemos aqui que está escrito que às vezes não é a forma correta de manifestar nossas opiniões. E aí vamos dar uma atualizada para os nossos dias, né? Hoje não somente presencialmente nós podemos travar esses debates, né? Através de mensagens, áudios. Principalmente a rede social que fica gravada e vai fazer mal para alguém. Sim. Então vamos lá. O primeiro texto, aqui vai ter vários textos do Testemunhos para a Igreja, volume 1, orientações preciosas da irmã White. Ela diz assim: foi mostrado que os defensores da verdade não devem procurar debates. Ó, primeiro ponto já definido. Não ir em busca disso. Não vai ser essa a missão nossa. Vamos lá. Sempre que for necessário para a propagação da causa da verdade para a glória de Deus, que se enfrente um adversário. Quão cautelosamente, com que humildade deverão eles entrar no conflito. Com exame interior, confissão de pecado e sincera oração, e muitas vezes jejuando por algum tempo, devem eles suplicar que Deus lhes dê especial auxílio, concedendo a sua salvadora e preciosa verdade uma vitória gloriosa, para que se possa mostrar o erro em sua verdadeira deformidade e seus defensores sejam completamente derrotados. Os que se empenham pela verdade contra seus oponentes devem compreender que não enfrentam meros homens, mas que estão contendendo com Satanás e seus anjos, os quais se acham determinados em que o erro e as trevas sejam conservados e a verdade oculta por eles. Como o erro está mais de acordo com o coração natural, é aceito como verdade. Os comodistas amam o erro e as trevas e não estão dispostos a ser reformados pela verdade. Não querem vir para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Eu fiquei muito impressionado com esse texto, que ela chega a falar do jejum para se preparar, né, para esses encontros que sejam inevitáveis, né? Vai ter que ser necessário algum tipo de debate, algum tipo de embate, e fazer isso. E aí a pessoa está ciente de que do outro lado está o quê? Os próprios Satanás e seus anjos. Então é uma guerra espiritual, não é uma guerra entre seres humanos, né? Temos que ter isso em mente. Mas aí com as facilidades hoje do contato, né? Através das redes sociais, pelo WhatsApp, a gente muitas vezes ocorre de não se preparar dessa maneira para dar uma resposta. É imediato, a gente quer provar. Isso. Então pode dar continuidade, irmão Cláudio. Se os que permanecem em defesa da verdade confiarem tão somente no peso dos argumentos, demonstrando apenas fraca confiança em Deus e assim enfrentarem seus oponentes, nada será obtido em favor da verdade, mas haverá decidida perda. A menos que ocorra patente vitória em favor da verdade, a situação será pior do que antes do conflito. Aqueles que poderiam inicialmente ter tido convicção da verdade, acalmam-se sua mente e decide em favor do erro, porque em seu estado de trevas não percebe a superioridade da verdade. Então, vemos aqui, até do ponto de vista estratégico, diante do público, como que vai ficar depois do debate. Porque aí debate é aquela história, quem venceu, quem perdeu. E a irmã White fala assim, não houver claramente, patente, que a verdade venceu nesse embate aí, claramente vai ficar muitos com dúvida, confuso, muito complicado isso. Tantas coisas podem nutrir na mente de alguém, né? E o mais difícil, já pensou? Falar assim,
Um pouco tem um pouco de verdade, um pouco outro, isso aí confunde, aí piora. Verdade, tem esse risco também, né? Então aqui fala para não confiar somente no peso dos argumentos. Os adventistas desde lá, né, do tempo da irmã White, sempre derrotavam facilmente com os textos bíblicos o assunto do sábado, por exemplo. Fácil. É muito claro, né? Assim como as profecias também, eles tinham muito embasamento para defender na história, o cumprimento profético, tudo. Mas não bastava só isso, eles tinham que tomar cautela e muitas vezes eles começaram a se ensorbebecer nessa condição, né? Como nós vamos ver ao decorrer aqui. Diz assim: você nunca deve entrar num debate em que tanto se acha em jogo, fiando-se em sua habilidade no uso de poderosos argumentos. Se não é razoavelmente possível evitá-lo, tome parte no debate, mas faça-o com firme confiança em Deus, em espírito de humildade, no Espírito de Jesus que lhe pediu que aprendesse dele, que é manso e humilde de coração. E então, a fim de glorificar a Deus e exemplificar o caráter de Cristo, você jamais deve tirar proveito ilegítimo de seus oponentes. Ponha de lado o sarcasmo e o jogo de palavras. Lembre-se de que você está em combate contra Satanás e seus anjos, bem como contra homens. Outra recomendação preciosa para a gente, né? Aqui vai, se tiver como evitar, evite. Melhor. E aí diz aqui o seguinte: quantas vezes em debates a gente vê o outro debochando da ignorância, a deboche o jeito que escreveu, o jeito que leu. Isso, isso não é prova de nada, nem a favor nem contra, e tira proveito contra a pessoa, um ataque pessoal. E aí aqui fala, né? Jogo de palavras, sarcasmo, fica brincando com as palavras. Não, mas você disse isso, você... Não é isso. Acaba faltando com respeito com a pessoa. Foi-me mostrado que aqui está o perigo de jovens pastores se empenharem em debate. Eles aplicam a mente ao estudo da palavra para buscar as coisas que ferem e se tornam sarcásticos em seus esforços para enfrentar um adversário. Muito frequentemente deixa Deus fora da questão. O estímulo do debate diminui seu interesse em reunião onde tal estímulo não existe. Aqueles que se empenham em debate não são os obreiros mais bem-sucedidos e bem qualificados para edificar a causa. O debate é cobiçado por alguns, e esses preferem tal espécie de trabalho a qualquer outro. Então vemos aqui que muita gente, dependendo do culto, o que está sendo apresentado, não tem tanto interesse, como quando ele vê um debate, alguma coisa, eles ficam, vamos dizer, torcida, né? Então não tem o mesmo estímulo, né, para a pessoa. É uma reunião comum. Sim, não é aquilo que ele almeja. Ele está tão acostumado em embate, isso e aquilo, e quando vê esse tipo de reuniões... Nisso. Não. E aqui fala de pastores jovens, né, que estudam maneiras como vão ferir o outro. Exato. Né? Então aqui diz que no meio disso tudo, o que fica de fora? Deus. Deus não é honrado, não é glorificado, mas só os debatedores. Quem que se sai melhor? Os gladiadores. Diz aqui o seguinte: os jovens pastores devem evitar debates, pois estes não aumentam a espiritualidade nem a humildade de espírito. Em alguns casos, talvez seja necessário enfrentar um orgulhoso alardeador contra a verdade de Deus, num debate franco. Geralmente, porém, esses debates, sejam orais, sejam escritos, resultam em mais dano do que bem. É uma coisa imprevisível, né, irmão Cláudio? Porque você não sabe também como que vai terminar a história. Aí, de repente, pode começar baixando o nível, faltou os argumentos, começa ataque pessoal. E aqui nós vemos o que? Sejam debates orais ou escritos, né? Então, o escrito é uma complicação também, porque muitas vezes tem a resposta, a réplica,
a tréplica, mas sempre um quer ser o último, a dar a última palavra, não é isso? Então fica complicado dessa maneira, né? E aqueles que gostam de empenhar-se em debate, geralmente perdem sua espiritualidade. Não confiem em Deus como devem. Ama a teoria da verdade preparada para chicotear o oponente. Os sentimentos de seu coração, não santificado, têm preparado muitas coisas incisivas para usarem como estalo de seu chicote, para irritar e provocar seu adversário. O Espírito de Cristo não tem parte nisso, embora provido de argumentos conclusivos, o debatedor logo pensa que é bastante forte para triunfar sobre seu oponente e Deus deixado por fora. Acabou-se a humildade dele, né? Ele confia plenamente nele, né? E como o texto é bem direto, Deus fica por fora. E se ele, vamos dizer, se ele sai bem no debate, ele vai acreditar porque ele... Mas me veio um pensamento, enquanto você lia também, que existe a questão também de preparar algo para irritar o adversário, falou, né? Então, muitas vezes também, a pessoa se coloca numa posição que não, eu não sou acusador de ninguém, eu sou bonzinho aqui, mas na realidade ele, de forma cirúrgica, fala algumas coisas para atingir a outra pessoa. E a outra pessoa sabe o que ele está falando. Sim, ele levanta uma suspeita, alguma coisa. Insinuação, né? E isso também é complicado, porque mesmo os que estiverem defendendo a verdade podem perder a paciência, porque está vendo a insinuação contida. Só que quando você torna pública essa insinuação, às vezes outras pessoas nem observaram. Mas ele sabe. Então é para atingir a pessoa, para quem perde a paciência primeiro. Outra tática de debate também. Então tudo isso é algo que não dignifica a causa de Deus. Então aqui diz a continuação: na apresentação de uma verdade impopular, o que envolve pesar da cruz, os pregadores devem ter cuidado para que cada palavra seja segundo a vontade de Deus. Suas palavras nunca devem ser mordazes. Devem apresentar a verdade com humildade, com o mais profundo amor pelas almas e um sincero desejo quanto à salvação delas, deixando que a verdade penetre. Não devem desafiar os pastores de outras denominações, nem procurar provocar debate. Não devem adotar atitude semelhante à que assumiu Golias ao desafiar os exércitos de Israel. Israel não desafiou a Golias, mas este manifestou orgulhosa altivez contra Deus e seu povo. O desafio, a altivez e o escárnio devem proceder dos oponentes da verdade, que desempenham o papel de Golias. Mas nada desse espírito deve ver-se naqueles a quem Deus enviou para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo sentenciado. Ela diz ainda que nossos pastores não devem desafiar e provocar debate, que o desafio venha daqueles que se opõem à verdade de Deus. Então, diante disso, a semelhança com Golias não deve ser nossa, mas dos oponentes. E aqui me fez lembrar de um outro ponto, a questão de algumas pessoas, por exemplo, que querem apelar para certas coisas, por exemplo, jurar. Você jura que é assim e tal. É dito que a palavra do cristão é o suficiente. É sim ou não. Não é de vez em quando que o cristão é honesto, é sincero, fala a verdade. Não precisa exigir, pôr a mão na Bíblia para jurar algo do gênero. Pode até ocorrer em algum caso, numa situação para ficar muito claro diante de um tribunal. Nós sabemos que a Hermite não é contra, mas nós vemos que, de modo geral, as pessoas apelam para certos expedientes que não é o caso. Deve ter, a honestidade é sempre. Então, não é só neste momento do juramento que devemos ter medo
de Deus. Deus mandar um juízo contra... Não. Se nós estamos numa vida que falamos meias verdades, já estamos sendo reprovados por Deus. Sim. E Satanás espreita a oportunidade de alcançar vantagens sobre os pastores que defendem a verdade. E ao deixarem eles de pôr a sua inteira confiança em Deus e não serem suas palavras pronunciadas no Espírito e amor de Cristo, os anjos de Deus não os podem fortalecer nem iluminar. São abandonados à própria força e os anjos maus impõem suas trevas. Por esta razão, os oponentes da verdade parecem às vezes obter vantagem e debate produz mais mal do que o verdadeiro bem. Debates nem sempre podem ser evitados. Em alguns casos, as circunstâncias são tais que entre dois males se deve escolher o menor, que é o debate. Mas onde quer que possa ser evitado deve ser, porque o resultado raramente traz honra a Deus. E diz ainda, que as pessoas que gostam de ver adversários em combate talvez clamem por discussões. Outros que têm o desejo de ouvir as provas de ambos os lados podem incitar debates com os mais sinceros motivos, mas sempre que eles forem evitáveis, evitem-se. Então aqui nós devemos meditar no seguinte: a verdade, ela pode ser derrotada num debate? Pode. A irmã Ed falou que pode. E a pessoa não tem a guia do Espírito Santo, Satanás controla aquela reunião e a verdade é derrotada. Veja só, e isso vai ser o quê? Um mal terrível para o avanço da causa de Deus. Aqui diz que sim, tem momentos que é inevitável e o mal menor, olha o que ela falou. Um mal menor, mas é mal. Veja só, que linguagem impressionante. E diz que pessoas às vezes fazem um apelo para que haja. E diz que algumas pessoas muitas vezes têm motivos sinceros, mas não estão cientes do mal que aquilo pode causar, Diz mais: em virtude dos homens que nele se empenham, poucos são os debates que se podem realizar sobre base sã. Dão-se frequentemente agudos golpes, permitem-se ataques pessoais e muitas vezes ambas as partes descem ao sarcasmo e ao humorismo. O amor às pessoas perde-se em face de um desejo maior, da supremacia. Profundo e amargo preconceito, eis tantas vezes o resultado. E diz que é difícil enfrentar esses agentes de Satanás e é difícil ter paciência com eles. Mas calma, paciência e domínio próprio são elementos que cada ministro de Cristo deve cultivar. Então, vemos aqui que esse é um outro perigo. Com quem que você vai debater? Essa pessoa é razoável? Sequer é razoável para você ter um diálogo? E aqui diz que muitas vezes é difícil ter paciência. Dependendo da pessoa, ela vai tentar tirar você do sério a todo momento. Diz mais ainda que nem todos os pontos de nossa fé devem ser expostos em público e apresentados às multidões que nutrem preconceitos. Jesus falou aos fariseus e saduceus em parábolas, escondendo a clareza da verdade sobre símbolos e figuras, porque fariam mau uso das verdades que ele lhes apresentava. Mas a seus discípulos ele falou claramente. Devíamos aprender do método de ensino de Cristo e cuidar de não ofender os ouvidos das pessoas apresentando verdades as quais, não sendo explicadas no todo, não estão de modo algum preparadas para receber. Que coisa, Será que nós estamos com esse cuidado de não ofender as pessoas de fora? Tem muitas mensagens, que são mensagens que vão muito contrário ao costume do mundo, de modo na alimentação, no casamento. Devemos ter sabedoria, assim como Cristo diz que ele escolhia a forma, o momento em apresentar um ensino para que atingisse aquelas pessoas. É diferente internamente você falar um assunto e externamente.
Aqui agora dando continuidade, como lidar com os oponentes da verdade. Pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade são usadas para manufaturar engano. E não mostraremos sabedoria tomando-as de suas mãos e passando-lhe a milhares que jamais teriam pensado neles, não tivéssemos nós publicado ao mundo. É isso que nossos oponentes querem que façamos, querem ser notados e que publiquemos por eles. Isto é especialmente verdade a respeito de alguns. É seu objetivo principal escrever suas falsidades e apresentar mal a verdade e o caráter daquele que ama e defende a verdade. Eles desaparecerão mais rapidamente se forem ignorados, se deixado que seus erros e falsidades sejam tratados com desprezo silencioso. Eles não querem ser ignorados. Oposições é o elemento que ama. Não fosse por isso, teria pouca influência. Então é o que entra no caso. Às vezes a pessoa começa a agredir isso e aquilo, ele quer o quê? Que você retorne, que você fala, que isso, daquilo para, como diz o texto aqui, eles não querem ser ignorados, né? E sabemos que esse é o que nós devemos. Tem certo momento, muitos acham que às vezes até por covardia, que não respondemos a tal altura, mas vemos aqui que o caminho é esse. Tem que ter cautela, né? E tal como meu pai costuma falar, não pode dar ibope. Então eles querem uma audiência, um público. E aqui na época da irmã White, muitas vezes havia esses debates por escrito, uma revista rebatendo a outra. E ela fala, muitos argumentos que vocês estão mexendo, as pessoas nem pararam para pensar e vocês estão dando... Levantou a... veja só, né? Mais adiante ela diz, há ocasiões em que suas deslumbrantes mistificações precisam ser contestadas. Aí é o outro ponto. Quando esse for o caso, isso deve ser feito de que maneira? Logo e em poucas palavras. E depois deveríamos prosseguir com o nosso trabalho. O plano do ensino de Cristo deve ser o nosso. Ele era franco e simples, indo diretamente à raiz da questão, e o desejo de todos era satisfeito. Irmãos e amigos da Palavra de Deus, eu vejo esse texto e eu fico pensando, não é a nossa obra principal isso. Alguns acham que de repente o trabalho principal vai ser... Não, aqui fala que pode ser o caso, tem que contestar, tem que desmistificar aquele engano, mas isso tem que ser feito brevemente e em poucas palavras. Resumidamente você remata. Um tema de hoje também que a gente pode usar de exemplo é aqueles que descreram da divindade triuna. Muitas pessoas vão querer que a gente, de repente, entre em cada objeção. Mas isso não é o papel. Devemos estudar o que a Bíblia fala, os testemunhos, e a gente forma a nossa base sólida. Ficarmos entrando em cada detalhe que é trazido, aqui ainda nós vamos ler, a nossa pena ficaria ocupada o tempo todo. Sim. Não faria outra coisa a não ser responder a essas objeções. Então aqui não é o trabalho principal do servo de Deus ficar dando resposta a essas coisas. Não é o melhor procedimento ser explícito demais e dizer tudo o que pode ser dito sobre um ponto, quando uns poucos argumentos abranger o assunto e seria suficiente para todos os propósitos práticos a fim de convencer ou silenciar os oponentes. Vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca de provocadores de modo a não poderem dizer nada, e amanhã eles repetirão os mesmos argumentos. Assim será vez após vez, porque não amam a luz e não veem a luz, com receio de sua escuridão e erro sejam removidos deles. É um plano melhor ter uma reserva de argumentos do que derramar um mundo de conhecimento sobre um assunto que poderia ser aceito em argumentos elaborados.
Então aqui isso é o que a gente fala de não queimar o cartucho. O último todo. cartucho. Tem que deixar alguma coisa, né, reservada caso necessite mais adiante falar algo. E aqui isso é real, a gente vê acontecendo. Diariamente. Você responde, amanhã o que ocorre? A mesmo questionamento. Coisa. E assim vai. Pode. Não, o que mais eu vejo nos opositores, às vezes ele fica naquela de atingir, ele não consegue nem ler o que você colocou para ele. No outro dia vem a mesma coisa e vai. Isso, se você está num diálogo, tem que ir avançando nesse diálogo. Vendo o que dá para concordar, no que dá para discordar, mas ficar preso na mesma coisa, igual uma fita travada, não tem como, né? Diz aqui que se homens que se empenham a apresentar e defender a verdade da Bíblia empenharem-se em examinar e mostrar o engano e inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Precisamos ter mais do espírito daqueles homens que se empenharam em edificar os muros de Jerusalém. Estamos fazendo uma grande obra, de modo que não podemos descer. Neemias 6:3. Se Satanás percebe que pode manter homens respondendo às objeções de oponentes e assim manter suas vozes silenciosas e impedir que faça a obra mais importante para o tempo presente, seu objetivo é alcançado. Diz ainda que o mundo precisa de trabalho agora. Chamados vêm de todas as direções como o clamor macedônico. Passa e ajuda-nos. Atos 16:9. Argumentos simples e ao ponto, destacando-se como marcos quilométricos. Farão mais para convencer as pessoas em geral do que uma longa série de argumentos que cobrem muito terreno, mas que ninguém, exceto mentes pesquisadoras, terão interesse de seguir. Então eu tinha comentado já nessa parte que se Satanás vê que está surtindo efeito, que sempre está respondendo, ele manda mais oponente para ficar ocupado o tempo todo, e aí diz que é deixar de lado outras obras necessárias, e não estamos seguindo o exemplo de quem? Neemias. Sim. Neemias deixou de lado, não deu ouvidos àqueles homens. Quando eu tenho uma grande obra, eu não posso ir ao encontro de vocês. Esse foi o resumo, né? E aqui nesse último texto é algo importante nós meditarmos quando formos dar estudos, porque aquele que está aprofundado no estudo, certos detalhes para ele é interessante, muitas vezes. Então eu me pego muitas vezes tendo que tomar cuidado com isso. É separar o essencial do não essencial. Porque muitas vezes você quer explicar cada detalhe, cada minúcia. Principalmente em assunto profético, a gente tem essa dificuldade, né? O que da história você vai contar como cumprimento da profecia? Você tem que resumir em linhas gerais. E aqui fala que isso vai ajudar como marcos quilométricos que vai ficar na mente da pessoa firmada aquela verdade. Tem sim, muitas vezes, um texto-chave que você tem que dar aquela ênfase especial, não desconsiderando os demais textos. A verdade ela não se baseia em um texto apenas, né? Um conjunto de textos. É um conjunto, mas isso não quer dizer que na apresentação da verdade você não tenha que delimitar alguns pontos essenciais e falar, olha, esse texto é um texto-chave, temos que compreender ele e aceitar. Muitas vezes, quem está escutando, está 1 hora lá, escutando. Ele perde um texto que é essencial. Que estava lá no meio. Que estava lá no meio. Ele perdeu aquele essencial, ele termina o estudo sem ter aquela linha de raciocínio. Aqui agora vemos também um tópico, usar apenas argumentos que sejam inteiramente retos. Agitar. Os assuntos que apresentamos ao mundo devem ser para nós uma realidade viva.
É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não seja inteiramente reto. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Devemos apresentar argumentos legítimos que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e perscrutadora averiguação. Que texto, hein? Aqui nós vemos algo que muitas vezes ocorre. Sim. Então, a gente tinha lido um texto anterior que falava que o defensor da verdade ele pode ser derrotado num debate. Mas tem um outro caso, o defensor da verdade que não usa argumentos inteiramente retos. Esse defensor da verdade, ele vence o debate muitas vezes, mas não legitimamente. Então não devemos ir além do que está revelado, do que está escrito, nada disso. Aqui fala que não deve ser empregado nenhum argumento que seja mais ou menos certo, você não tenha uma certeza. O texto, será que está falando daquilo mesmo que você está dizendo? Ou eu leio só um pedaço do texto e não vou até o fim. Ou dá continuidade. Às vezes ele pega metade de uma linha e para. Veja só, não é nem a frase inteira. Não. É meia frase e determina. Para poder dar vazão naquilo que ele está querendo provar. Então aqui vemos que devemos defender as doutrinas, mas devemos cuidar para que não seja argumento só que vai calar o adversário, mas que depois da discussão, a pessoa vai analisar o texto que você usou. Exato. E vai ver que tem base. Não, é aquilo mesmo. Ele tinha razão. Porque aquele que for igual aos bereanos vai confirmar, vai examinar. Quero comprovar aquilo. E agora entramos no último tópico nosso. Esse estudo maravilhoso, foi um privilégio de passarmos e é um ponto aqui essencial para a Igreja de Deus meditar. Diante de tudo que nós vimos, as personalidades diferentes que habitam o mesmo corpo de Cristo. Os membros são variados, mas todos eles devem agir para que o corpo seja edificado. O primeiro texto diz que há cristãos profetas que julgam ser seu dever fazer com que todos os outros sejam semelhantes a eles. Não é semelhante a Jesus, é semelhante a eles. Esse plano é humano, não é o plano de Deus. Na Igreja de Deus há lugar para características tão variadas como as flores do jardim. Em seu jardim espiritual há muitas variedades de flores. E isso é positivo, né, irmão Cláudio? As pessoas acham que isso pode ser negativo, a diversidade. Nós vamos ver que não nos textos. Porque, na realidade, os talentos variados vão auxiliar a igreja em ministérios diferentes. Se todos fossem iguais. Ficaria, a irmã White usa um termo lá, a verdade ficaria estereotipada, ficaria num molde só. E aí, você ouvindo a verdade de diferentes maneiras, isso cala na mente de uma pessoa mais do que na outra. Sim. Né? Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Devemos viver não para vigiar sobre a nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. Quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. Então aqui é um outro problema, né? Muito sensível. Qualquer coisa está ofendendo. Aqui diz que não é assim. Nós devemos... É coisa pequena? Não Sim. Vamos aumentar mais do que deve a questão, o problema, né? O texto seguinte diz assim: o Senhor deseja que seus escolhidos servos aprendam a se unir num esforço harmônico. Talvez pareça a alguns que o contraste entre seus dons e os de seus cobreiros é demasiado grande.
para permitir que se unam em esforço assim harmônico, mas ao lembrarem que há variedade de espíritos a serem atingidos e que alguns rejeitarão a verdade apresentada por um obreiro abrindo o coração à verdade de Deus em função do modo diferente de outro, eles hão de esforçar-se esperançosamente por trabalhar juntos, em união. Seus talentos, conquanto diversos, podem se achar todos sob a direção do mesmo Espírito. Em toda a palavra e ação manifestar-se-ão bondade e amor, e ao ocupar cada obreiro fielmente o lugar que lhe é designado, a oração de Cristo em favor da unidade de seus seguidores será atendida, e o mundo conhecerá que são seus discípulos. E mais adiante ainda, Ellen White diz, muitas vezes, ao procurar apresentar a verdade, despertamos a oposição. Mas se tentarmos enfrentá-la com argumentos, haveremos unicamente de multiplicá-la, o que não deve acontecer. Temos que nos apegar à afirmativa. Anjos de Deus nos observam e sabem como impressionar aqueles cuja oposição nos recusamos a enfrentar com argumentos. Não insistamos nos pontos negativos das questões que surgem, mas reunamos na mente verdades afirmativas, aí fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e entrega do coração. Aqui falou um pouco do ministério, né? E lá no Novo Testamento fala que há variados dons. É importante destacar que há tipos de obreiros, pastores diferentes, né? Alguns são mais aptos para darem sermões na igreja, outros para darem estudos para interessados, outros para o trabalho missionário em localidades longínquas, viagens difíceis. Se adaptam com classes diferentes de pessoas facilmente, alguns mais com os mais humildes, outros com os mais abastados e que conseguem se adaptar e falar numa linguagem adequada. Então, é uma variedade de necessidades que a igreja tem. Nós vemos isso. E aqui fala também, em relação à apresentação da verdade, que é algo que sempre corre o risco da gente focalizar muito no negativo. Mesmo para as coisas de Deus, a verdade, é errado nós ficarmos só no que não pode fazer. Nós devemos ver o que o cristão deve fazer, que ele tem os seus deveres. E também nesse caso aqui, muitas vezes falta-nos mais afirmativas, as conclusões, as certezas que a gente tem pelo estudo da Bíblia e dos testemunhos. Que conclusões nós chegamos? Não ficar perdido em especulações, em curiosidades que não vai levar a nada. Mas focalizar naquilo que é essencial. E não devemos adular o mundo nem pedir perdão por ter que lhe dizer-lhes a verdade. Devemos desprezar toda dissimulação. Arvorai a vossa bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. Entenda-se que os adventistas do sétimo dia não devem fazer acordos. Em vossas opiniões e fé não deve haver a menor aparência de incertezas. O mundo tem o direito de saber justamente o que se pode esperar de todo ser humano inteligente. Parece que entra um pouco em contradição com outro texto que a gente viu lá no começo do nosso estudo, na primeira parte, falando dos métodos diferentes, você se adaptar, mas isso é até certo ponto. Isso não quer dizer que é para ser dissimulado, como o texto falou aqui. Não é isso. Os princípios serão declarados também, mas você tem que usar métodos diferentes para atingir a mente de cada uma das pessoas. Então aqui nós vemos que muitas vezes um erro que pode ocorrer é apresentar incerteza, dúvida, né? Não ter tanta firmeza. É claro que devemos manter a honestidade. Naquilo que não é claramente revelado, não vamos fingir que é claramente revelado. Mas em pontos essenciais da nossa fé é dever daquele que apresenta a verdade ter convicção daquilo.
diz aqui o seguinte: a que tipo de unidade se referem essas palavras de João 17, 21? Unidade na diversidade. Nossas mentes não seguem todas o mesmo curso, assim como nem todos recebemos a mesma obra. Deus deu a cada pessoa sua obra, de acordo com sua capacidade diversificada. Há diferentes tipos de obras a serem feitas, e são necessários obreiros com diferentes dons. Se nosso coração for humilde, se aprendemos na escola de Cristo a ser mansos e humildes, podemos todos avançar juntos no caminho estreito demarcado para nós. Então o caminho é estreito e a escola de Cristo nos ensina muitas vezes a humildade. Se colocar então em reconhecimento que errou. Não somos nada. E a unidade então da Igreja de Deus é na diversidade, não é uniformidade em todos os aspectos, é só no essencial, é nos princípios eternos, nas doutrinas fundamentais. Mas há variedade, diversidade na Igreja sim. E todos com o mesmo ideal. Mesmo objetivo em comum, né? Agora aqui para finalizar nosso estudo aqui, o último texto aqui. A vinha tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade há unidade. Todos os ramos obtêm o seu nutrimento de uma só fonte. Isto é uma ilustração da união que deve existir entre os seguidores de Cristo. Em suas diferentes linhas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Existe ação harmônica, embora os dons difiram. Estudem este capítulo, 1 Coríntios 12. Nele vocês verão que a pessoa que está verdadeiramente unida com Cristo não agirá como se fosse em si mesma um todo completo. A perfeição da igreja não depende de todos os membros estarem enquadrados no mesmo molde. Deus chama cada um a tomar seu lugar, a cumprir o propósito a seu respeito e fazer a obra que lhe foi designada segundo sua capacidade que lhe foi dada. Então, me lembrou do texto bíblico, se não me engano, de João 15:5, que fala: eu sou a videira, e vós as varas, sem mim nada podeis fazer. Vemos que o nutrimento, a fonte de tudo é Cristo, para todos nós somos ramos apenas. E aqui vemos de fato que Cristo, ele não pede que sua igreja, para ser perfeita, todos se acomodem a um molde só. Isso aí seria um molde humano. Que todos falam amém, 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 amém para tudo. Exatamente. Aí é um líder humano que vai impor esse molde sobre as pessoas. E aí fala, cada um tem o seu lugar, o seu propósito. Deus tem um chamado especial para cada um desempenhar uma parte nessa obra. E os dons diversos, como lá em 1 Coríntios 12 fala, nos revelam a importância disso. E quanto mais se aproximamos do fim dos tempos, mais importante é pensarmos, em relação ao método correto para evangelizarmos, um método que seja legitimamente bíblico, cristão. Essa foi a proposta que tivemos aqui para com os irmãos e amigos da Palavra de Deus, apresentar um fundamento sólido para que a obra, nesses últimos dias, não venha sofrer dano, não venha se repetir a história das denominações que antes vieram, que foi de fracasso e rejeição das mensagens, das verdades, mas que seja um propósito concluir a obra de Deus. Devemos desfazer dos nossos planos acanhados, egoístas, sabendo que temos uma obra de maior magnitude. Fazendo isso, estaremos anunciando a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo. Deus seja louvado pelo conhecimento dessas santas verdades, que elas venham trazer mudança em nossas vidas. Amém.
Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.